Olá, amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe toda a sua família. Eu sou o pastor Wallace Torquato, faço parte da equipe do missionário R.R. Soares, aqui no estado do Rio de Janeiro e atualmente aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, local aonde o sobrenatural acontece. Para tanto, não mude o canal do seu televisor, não troque a sintonia do seu televisor, não passe esse vídeo. Nós estamos começando agora o programa Palavra Urgente e eu quero trazer uma palavra para a senhora, uma palavra para o Senhor, que se encontra em aperto, que se encontra em uma situação difícil e já não sabe mais o que fazer. Para tanto, aí aonde você está, eu determino, receba paz. Receba, paz no seu coração. De alguma maneira que você receba agora mesmo paz. Levanta a sua cabeça, não joga a toalha, não se entrega, porque existe um Deus que é grande e poderoso e não só pode fazer o milagre na sua vida, não. Ele quer fazer o milagre. Para tanto, daqui a pouco eu quero dividir com você um versículo, mostrando para a senhora, mostrando para o Senhor, que se não bastasse Deus ser tão poderoso, Ele quer abençoar a sua vida. Ele pode e Ele quer abençoar a sua vida em todos os sentidos, assim como abençoou a vida do Luiz. Eu queria que você acompanhasse comigo agora o testemunho do seu Luiz Ribeiro. Seu Luiz Ribeiro, durante muito tempo, ele sofreu com múltiplos cistos nos seus rins, chamado isso de rins policísticos. Até que uma situação, a doença se agravou a tal ponto que ele teve insuficiência renal, ou em outras palavras, ele teve a falha dos dois rins. E a situação dele se agravou. Mas eu quero que você entenda que para Deus nada é impossível. Assim como a situação dele ao final, você vai ver que mudou, Deus quer mudar a sua situação também. Vamos acompanhar uma parte do testemunho do Luiz e eu já volto com todos vocês. Luiz tem rins policísticos, que é uma doença caracterizada pelo crescimento de múltiplos cistos nos rins. Uma doença hereditária. Minha mãe teve essa doença e eu descobri que eu tinha em 2001, já tinha descoberto. Continuou trabalhando, trabalhava com dor. Em 2012, houve a falência dos meus rins, dos dois. A doença renal é uma doença onde o rim perde a capacidade de filtrar. Então, o rim ele tem a capacidade de fazer filtração de sais minerais, eliminar líquido e produzir hormônios. Eu tenho que substituir a função desse rim, que pode ser feito através da diálise ou do transplante. A doença renal policística é uma das causas que leva a isso. Acaba sendo uma doença grave porque ela aumenta o risco de doença que a gente chama cardiovasculares, então aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de infarto. De volta estamos, olha, se não bastasse ser uma doença extremamente complicada, ela ainda aumenta o risco de muitas outras doenças. Uma situação delicada, essa era a situação do Luiz. E que talvez você me acompanhe e diz, olha, a minha situação não é o rins, mas é no pulmão, é na coluna, enfim. Eu queria que você acompanhasse uma matéria agora que vai mostrar para você que essa situação, além de ser gravíssima, tem acompanhado, infelizmente, a vida de muita gente, não só no Brasil e no mundo. Queria que você acompanhasse uma matéria jornalística e eu já volto apresentando para você a segunda parte do testemunho do Luiz e também uma palavra que eu sei que vai de encontro ao seu coração. Vamos a essa matéria jornalística, eu já volto com todos vocês. Os cistos são acúmulos de fluidos que se formam nos rins. Algumas vezes, os cistos podem estar ligados a doenças graves. Dores na lombar, sangue na urina, pressão arterial alta e infecções urinárias frequentes são alguns sintomas da doença. Histórico familiar e idade são as principais causas. Na maioria das vezes, são de origem benigna. Porém, alguns cistos podem evoluir para um câncer renal. De volta estamos e olha, se a sua situação assemelha-se à do Luiz, se a sua situação é uma situação delicada, complicada, daqui a pouco, às 8 horas da manhã, eu quero lhe convidar
para você estar aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na cidade de Nova Iguaçu. A nossa igreja é muito fácil o acesso. A Avenida Getúlio de Moura é uma avenida muito conhecida, bem movimentada aqui em Nova Iguaçu. Ao lado nós temos a Clínica Rio de Janeiro, próximo nós temos a estação ferroviária, a estação de Nova Iguaçu. Você está vendo aí, olha, temos local para você parar o seu automóvel, e nesse altar eu estarei daqui a pouco, às 8 horas da manhã, clamando a Deus pela sua cura e pela sua libertação. Nossa igreja é climatizada, poltronas confortáveis. Venha estar conosco, traga a sua dor, traga o seu problema. Isso aí é o espaço jovem. Você está sofrendo com os seus filhos, problemas de vício, rebeldia, convide ele para estar conosco. Ainda hoje temos também o espaço Tim, que esse é o espaço onde ficam os pré-adolescentes. Temos o espaço também infantil, aonde você pode trazer os seus filhos, todos eles. Temos aqui tias capacitadas, bem instruídas para estar pregando a palavra de Deus aos seus filhos. Temos o berçário, o local reservado para a senhora que está amamentando. Se o seu filho tem alguma necessidade especial, pastor, meu filho é autista, meu filho tem uma necessidade especial, é imperativo, não se sinta constrangido. Nós temos aqui uma equipe de inclusão, temos a psicóloga que vai poder nos auxiliar enquanto você vai estar na nave principal, recebendo uma palavra de vida para que a sua situação mude, como a do Luiz mudou. Os seus filhos estarão sendo muito bem acolhidos e cuidados. Então amanhã, ou melhor, daqui a pouco, hoje, amanhã não, amanhã é sábado, hoje, eu quero que você esteja comigo daqui a pouco, às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, bem como às 19 horas, aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, para que a sua vida seja um testemunho, como é a vida do Luiz. Vamos acompanhar agora a segunda parte do testemunho do Luiz, e eu já volto com todos vocês, trazendo uma palavra e fazendo uma oração pela sua família. Vamos acompanhar a segunda parte do testemunho do Luiz e já voltamos. E foi uma luta muito grande que ele teve que travar, e dia após dia, passando as hemodiálises, a gente nunca ouvia ele reclamar de nada. Ele nem saía de casa. Nos últimos tempos, ele não conseguia nem vir nos cultos. Então, era só missionário pela televisão. Eu fiz o projeto de vida aqui na igreja, né? O ano de 2017 seria o ano da minha bênção, de conseguir um transplante renal, que estava tão difícil de conseguir. No dia 7 de abril de 2017, ele faz o transplante de rim. Eu acredito que se ele não tivesse transplantado, ele não iria muito longe. Eu já vinha assim de muitas sequelas assim da hemodiálise, que foi assim muito pesada, muito remédio para dor. E então isso enfraqueceu muito meu organismo. Ele teve 2 paradas cardíacas, né? Foram 2 mortes, né? Teve um dia que a gente chegou lá, simplesmente a gente encontrou ele entubado. E o médico falou, olha, nessa noite ele morreu e voltou. O médico não estava confiando de que o pulmão dele respiraria sozinho, estava ligado nos aparelhos, então ele quis deixar assim. Por fim, desentubaram ele, onde a gente esperava uma reabilitação rápida, mas não aconteceu. O coração dele estava muito inchado, o pulmão falhando. A gente sabia que o único jeito da gente permanecer firme era em oração. Às vezes estava com a respiração baixa e ele falava, não, Deus vai operar. De volta estamos, olha a situação, uma situação agravando outra. Talvez você me acompanhe e diz, pastor, eu estou com múltiplos problemas. Eu já não sei nem mais o que fazer. E o pior, já bati em tantas portas. Já tentei de tantas maneiras. Deixa eu te falar uma coisa, vamos dar um basta nessa dor. Eu não sei se a sua situação é na saúde, se você sente-se vítima de olho grande, de inveja, eu não sei. Mas eu sei que o Deus que salvou, ressuscitou, trouxe de volta à vida ao Luiz, é o Deus que um dia Paulo... A Bíblia diz que Paulo chegou numa ilha todo molhado, foi preparar uma fogueira. Enquanto ele estava preparando uma fogueira, uma cobra venenosa se agarrou na mão dele e o picou. Só que ao invés de Paulo ficar apavorado, desesperado, as outras pessoas até falaram, ele vai estribuchar no chão, vai morrer. Paulo levou aquela mão com a serpente até o fogo. Quando ele sacudiu aquela mão no fogo, a serpente caiu e nenhum mal causou Paulo. Nenhum dano atingiu a saúde de Paulo. Nós vamos estar fazendo esse propósito de fé hoje.
Me traga, por favor, qual é o veneno que se apegou à sua vida, qual o sofrimento que se apegou ao seu casamento, à sua vida financeira, à sua vida sentimental. Você que me acompanha e diz, pastor, parece que jogaram um veneno. Parece que jogaram uma urucubaca contra a minha vida, não é possível. Eu dou um passo para frente, daqui a pouco estou dando 2, 3 para trás, minha vida não anda. Então daqui a pouco, 8 horas da manhã, traga, por favor, a sua dívida, a sua dor, o seu sofrimento, tudo que representa um dano que você está sofrendo. Nós vamos jogar no fogo, literalmente. Enquanto no altar, no templo, nós estaremos invocando o fogo de Deus, os pastores, auxiliares, obreiros estarão do lado de fora queimando com fogo natural esse pedido que você vai trazer. E eu tenho certeza, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, vai livrar você como livrou Paulo, vai curar você como curou Luiz. Eu queria que você acompanhasse comigo agora um bloco aqui do nosso programa que fala casos curiosos. Queria que você acompanhasse, é muito curioso esse caso de hoje, e eu já volto com todos vocês. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre múltiplos cistos nos rins. Isso é até novo para muitas pessoas, mas muita gente sofre com esse problema que não tem cura. É que no rim é produzido vários cistos com fluido dentro deles. E Warren Higgs, de 54 anos, um britânico, enfrentou esse problema por 20 anos, não podendo levantar-se do sofá porque se sentia pesado e não podia também se alimentar de forma adequada. Harry então decidiu retirar os rins e era uma cirurgia perigosa, com 50% de chances dele morrer. Mas ele disse que precisava enfrentar o desafio. Após a cirurgia, foi detectado que os rins de Harry pesavam 35 quilos e ele já conseguia perceber o alívio que era mesmo sem os rins. Agora ele aguarda entrar na fila de transplantes, mas já comemora poder se alimentar e praticar esportes. Curioso, não? De volta estamos, curioso, não? Mais curioso ainda é você não tomar uma atitude para se livrar dessa situação que está lhe fazendo sofrer. Curioso, não? Imagina um rim de 35 quilos, mas ele teve a coragem de partir para um desafio. Falou, olha, eu posso até morrer, mas eu vou retirar o que está me fazendo mal. Vamos retirar o que está fazendo mal à senhora. Vamos retirar o que está fazendo mal ao seu casamento, à sua saúde. Vamos retirar esse mal que está, destruindo os seus sonhos. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, às 15 horas, e também às 19 horas eu estarei aqui no altar da Igreja da Graça. Aqui na Avenida Getúlio de Moura, número 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Arrancando da sua vida aquilo que está lhe fazendo mal. Arrancando da sua vida aquilo que está lhe fazendo sofrer. Para tanto, só preciso que você tome uma atitude de chegar até aqui. E não meça a distância, não importa se você mora aqui no município, não importa se você mora num bairro bem distante, não importa se você mora até em outro município, eu quero que você faça de tudo, se esforce para estar aqui comigo, daqui a pouco, ou 8 da manhã, ou às 15 horas, ou às 19 horas, Avenida Getúlio de Moura, número 1266, porque o Deus que mudou a vida do Luiz é o Deus que vai mudar a sua vida. Vamos acompanhar a última parte do testemunho do Luiz e eu já volto fazendo uma oração por todos vocês. Vamos acompanhar a parte final do testemunho e já voltamos. Foi o dia que a doutora nos ligou e disse para nós nos despedirmos dele porque ele não ia passar daquela noite. A medicina já não conseguia fazer mais nada. A gente orou aqui na igreja, a gente se juntou para orar e ele melhorou. A gente tem um Deus que faz o sábio voltar atrás. E o rim estava comprometido, segundo outros médicos, né? Mas pela honra e glória do Senhor, o rim não se perdeu. A doutora Luciana, que é a minha doutora, ela disse para mim, Luiz, você é um caso sobrenatural. E eu consegui sair do hospital com 105 dias. A neurociência tenta explicar por que pacientes com fé têm um melhor desfecho daqueles pacientes que não têm fé nenhuma. A saúde foi completamente restaurada. O rim dele é uma bênção. Depois da prova que nós tivemos, eu venho todos os meses aqui na igreja, eu dou meu patrocínio. De Deus mesmo.
o milagre. Consigo dirigir, consigo andar, consigo ir no mercado sozinho. A fé é o divisor de águas nessas horas que não deixa você sucumbir, que não deixa você temer a má notícia. No monte e no vale, Ele é Deus, Ele é o Deus. De volta estamos, a fé é o diferencial, mas você tem que crer que Deus quer te abençoar. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, que descendo Jesus do monte, um leproso o adorou e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus estendeu a mão e disse para ele: eu quero ser limpo. E logo ele ficou purificado daquela lepra. Você crê que o Senhor Jesus não só pode te curar e libertar desse sofrimento, mas Ele também quer? Então una a sua fé com a minha. Se aproxime do seu televisor, se você tem aí um copo com água, pegue nas mãos e feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor mudou a vida do Luiz. Esse leproso chegou até o Senhor e o Senhor o curou. Então agora eu te peço, consagre esta água. Que quando essa pessoa beber desta água seja um santo remédio para curar o corpo e a alma. E dê força a ela para que daqui a pouco, às 8 horas da manhã, ela consiga estar conosco aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266. Consagre esta água, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Beba da sua água aí aonde você está. Receba vida. Receba paz e daqui a pouco se prepare para estar comigo aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, no centro da cidade de Nova Iguaçu. Eu estarei às 8 da manhã, às 15 horas, bem como às 19 horas. Olha, esse programa te ajudou, contribuiu de alguma maneira na sua vida? Compartilhe ele com os seus amigos. Estamos no Instagram através do @Palavra Urgente e no YouTube, palavraurgente.com. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até o nosso próximo programa. É tão difícil ouvir um não de Deus. Mesmo quando não vai bem, eu preciso confiar. Mesmo no silêncio, Deus está a trabalhar. Essa dor que passa agora são as mãos doleiras te moldar. Tua ferida Ele sara e a tua fé Ele restaura. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que nunca falha. Tua oração Ele ouve e teu choro Ele colhe. Ele é um Deus que te abraça. Ele é um Deus que tudo pode. Continua sendo Deus, mesmo sem o meu milagre. Continua sendo Deus quando estou na tempestade. E continua sendo Deus se a doença Ele não curar. E continua sendo Deus se o cego não voltar a enxergar. É tão difícil ouvir o não de Deus. Mesmo quando não vai bem, eu preciso confiar. Mesmo no silêncio, Deus está a trabalhar. Essa dor que passa agora são as mãos doleiras te moldar. Tua ferida Ele sara e a tua fé Ele restaura. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que nunca falha. Tua oração Ele ouve e o teu choro Ele colhe. Ele é um Deus que te abraça. Ele é um Deus que tudo pode. Continua sendo Deus, mesmo sem o meu milagre. E continua sendo Deus quando estou na tempestade. E continua sendo Deus se a doença Ele não curar. E continua sendo Deus